Glória a Deus por mais esse dia em que nós podemos nos reunir em torno da palavra do Senhor. Além de tudo que já fizemos, além da adoração e louvor, além dos dízimos e ofertas, além das orações, nós podemos nos reunir em torno da palavra do Senhor. Eu tenho orado muito por nossa igreja, irmãos, e em especial tenho orado para que o Senhor renove e aumente o nosso amor pela palavra. O nosso amor pela palavra. Nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus. A palavra de Deus que renova a mente. A palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo, que nos lava. Que nos lava. E como disse também Jesus para os seus discípulos, né? Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Pela palavra que nos ensina, que nos inspira, que nos corrige, que nos educa. Nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus. Porque estamos vivendo dias de grandes desafios à fé evangélica na nossa nação e no mundo. Há cada vez mais filosofias, cada vez mais ideologias, há cada vez mais ideias contrárias a Deus sendo difundidas, sendo divulgadas e se espalhando por todas as sociedades no mundo. E se nós não tivermos cuidado com as portas do nosso coração, todo esse lixo vai entrando em nós, muitas vezes sem percebermos, e vão modelando os nossos sentimentos, e vão modelando, influenciando e modelando os nossos sentimentos, influenciando e modelando os nossos pensamentos. Sorte que nós acabamos nos comportando, acabamos agindo segundo essas filosofias, segundo essas ideologias, segundo essas falsas ideias sobre Deus, principalmente. Por isso nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus, porque ela é quem nos revela Jesus e nos revela a sua vontade para nós. Então, quanto mais nós temos a palavra de Deus firmada em nosso coração, menos espaço nós damos a essas filosofias, a essas ideologias, a essas falsas ideias sobre Deus e a sua vontade. Então se junte comigo em oração por toda a igreja e ore também por sua própria vida. Diga ao Senhor: Senhor, renove em meu coração o meu amor pela tua palavra. Renove em meu coração o meu desejo de ler a palavra, de meditar na palavra. Porque você já me ouviu dizer isso aqui, embora nunca seja demais repetir. É absolutamente insuficiente para a manutenção da sua saúde espiritual o que você ouve aqui na igreja aos domingos, de manhã e à noite. E também não é completamente suficiente aquilo que você consome através da internet ao longo da semana. Porque eu sei que alguns têm o hábito de ouvir mensagens através do YouTube, de ouvir mensagens através do Spotify, de ouvir canções evangélicas e tudo mais. Nem sempre isso é completamente suficiente. Especialmente porque hoje a oferta é muito grande. Então você tem diversas teologias sendo pregadas através de todas essas mensagens disponíveis na internet. Você tem diversas cosmovisões teológicas nessas mensagens que você ouve todos os dias no Spotify, nos streamings da vida. E nem sempre todas essas cosmovisões teológicas, e nem sempre todas essas teologias estão corretamente alinhadas à palavra de Deus. Nem sempre elas estão corretamente interpretadas segundo a Sagrada Escritura. E eu não digo com isso que eu seja melhor ou maior que os meus irmãos que pregam através da internet, de forma alguma. Sou o último e o servo de todos, ou pretendo ser o último e o servo de todos. Mas se há no meu coração um temor quase que um medo, é o temor e o medo de ser infiel à Sagrada Escritura. É o temor e o medo de deturpar, de adulterar o ensino de Jesus. Por causa de uma ideia proeminente, por causa de um conceito proeminente,
por causa do que por causa do que todo mundo está dizendo, por causa do modo como todo mundo está interpretando. Quanto mais maduro eu vou ficando, mais eu dou razão às nossas mães que diziam para a gente, quando a gente era pequeno, dizia para ela assim, não, mas está todo mundo fazendo. E ela dizia o que para a gente? Você não é todo mundo, vai fazer como eu estou falando. Não, mas vai todo mundo vai, mas você não vai, porque você não é todo mundo. Não, eu tenho um temor tremendo, irmão, um temor tremendo, quase medo mesmo. E eu oro, e eu digo, e os líderes que oram com a gente aqui todo domingo, 7 horas da manhã, sabem porque eu oro isso na frente deles. Semana passada nós tivemos um tempo muito bom de oração, e eu orei, Senhor, a começar em mim, a começar por mim. Por mim. Não deixe que ninguém suba naquela plataforma que nós chamamos de altar, que isso aqui não é um altar literalmente, né? É só uma plataforma. Não deixe que ninguém suba naquela plataforma se não for para a glória do teu nome. Não deixe que ninguém suba lá para desonrar o teu nome, para ferir a tua santidade, para falar bobagem. A começar por mim, Senhor. Quebra a minha perna, Senhor. Quebra a minha perna, não me deixe subir lá. Se o meu coração estiver tomado de uma motivação errada para pregar a tua palavra. Então, querido, nós precisamos desesperadamente da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia. Ah, Daniel, mas eu não sei muito bem como ler, o que fazer, para onde eu vou, para onde ir, como... Apenas abra a sua Bíblia e leia. Leia a sua Bíblia. Amém, querido? Você vai se encontrar no caminho. O Espírito Santo vai ajudar você. Vai ajudar você. Leia os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vá para Atos. Aí volte, leia de novo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Veja Jesus, ouça Jesus, perceba Jesus em ação. Crie telas mentais, reflita, pense. Não é subjetivo, irmãos. É metafísico, mas não é subjetivo. Porque a gente não vê isso acontecendo, né? Como a gente vê essa cadeira, como a gente vê uns aos outros. Mas é real, é poderoso. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês sejam capazes de compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo o que não é transformado se conforma. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Tudo o que não está sendo transformado está se conformando. E se você não está sendo transformado pela renovação do seu entendimento, você está se conformando a esse mundo. Mesmo contra a sua vontade, mesmo sem você saber o que está acontecendo. Quer ver? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo, já aconteceu com você também. Você passa um tempo sem ler a Bíblia. Uma semana, às vezes você não lê a Bíblia. E você está assim meio distante da palavra. E por essa razão você também não está muito entusiasmado para orar. E de repente você vê uma notícia de um político que fez que se envolveu numa grande corrupção, ou alguém que foi flagrado pela polícia abusando sexualmente de uma criança, qualquer coisa assim do tipo, esses pecados, né, bastante graves aos nossos olhos. Você vê isso aí, você fala o quê? No seu coração, vagabundo, tinha que morrer. Alguém tinha que cortar a cabeça desse miserável. O que salta do seu coração nessa hora? Ódio, carnalidade. Querer justiça é diferente de querer vingança. Amém, irmão? Aí você está nessa mesma condição, de repente no trabalho, os amigos se reúnem lá para o happy hour da sexta, ou naquele happy hour antecipado de quinta, de quarta, e começam a falar do Flamengo, e daqui a pouco começam a falar bobagem. E você ri de uma piada aqui, ri de outra ali, daqui a pouco você está envolvido naquela conversa, naquele ambiente promíscuo. Você é crente. Sim ou não, irmão? Já aconteceu? Não aconteceu? A gente não está cercado por isso aí o tempo todo? Se você não está sendo transformado, você vai se conformar. Você vai se conformar.
você vai acabar agindo igual, você vai acabar fazendo igual, você vai acabar falando igual, você vai acabar pensando igual. Certo? Aí vão começar a surgir aqueles, oh, tem nada a ver, mas também nem é tão assim, não precisa ser tanto assim, né? Não precisa ser tão rigoroso assim, não precisa ser tão Caxias assim. Vão surgindo esses pensamentos. Você vai acomodando esses pensamentos na sua mente, no seu coração, e quando você menos percebe, você já está conformado. E aí o movimento para sair desse lugar de conformação e começar a transformar a vida, irmão, é quase uma nova conversão, é quase ter que nascer de novo. Você vai encontrar dificuldade para ler a Bíblia, vai encontrar dificuldade para orar, e vai ser aquela, sabe? Dá para virar? Dá, claro, sempre dá. Mas é melhor que você se mantenha no fluxo crescente, mesmo que não seja na velocidade dos seus irmãos à sua volta, do que você parar. Se você para, você se conforma. Sem pressa, sem pausa. É melhor devagar do que não ir. Certo? Então, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, eu clamo. Clamo ao Senhor e clamo a você também. Leia a sua Bíblia. Amém? Amém, querido? Leia a sua Bíblia. Isso serve para crentes em todos os níveis. Serve para o novo convertido, serve para o meio convertido, serve para o velho convertido, serve para o crente em todos os níveis. Se não ler a Bíblia, vai acabar se conformando com esse mundo. Se não renovar a mente para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai acabar se conformando com esse mundo. Vai acabar. Você pode querer que o cara seja preso? Você pode querer? Pode. Claro, você deve querer. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é isso que Jesus ensinou? Quem tem sede de justiça vai ser saciado. Mas você não pode desejar vingança, você não pode, né, respirar ódio. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus. Inclusive, eu vou ler aqui com você, Romanos 5,5. Essa passagem você vai abrir. Para você ler na sua Bíblia comigo. Certo? Então, querido, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais intensos vão ficando os desafios à fé cristã evangélica no Brasil e nas nações do mundo. O apóstolo Paulo disse, Jesus disse, João disse em Apocalipse, nos últimos dias vai ser difícil. Paulo disse a Timóteo, olha, nos últimos dias, ele está falando dos incrédulos, eles não suportarão a sã doutrina, mas procurarão para si mesmos mestres que os ensinem segundo o seu querer. Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Vai chegar, aliás, nós já estamos vendo esse tempo. Essa realidade ela só vai ficar mais nua e patente, ela só vai ficar mais intensa. Vai haver quem não suporte ouvir, olha, você está pecando. Olha só, flertar com a amiga do trabalho é pecado. É pecado, você está em condenação diante de Jesus. Ou você para de fazer isso aí, ou Satanás vai puxar a tua perna. Ó, se você não liberar perdão no teu coração, Jesus também não vai te perdoar não, hein? Você está pecando. Vai ter gente que não vai suportar isso. Eles vão ficar que nem a multidão disse para Jesus, Jesus, que discurso duro. Os discípulos, aliás, a multidão, o texto bíblico diz que Jesus pegou um discurso duro. E a multidão começou a ir embora. Aí os discípulos, os 12, Jesus, que discurso duro. Jesus disse o que para eles? Querem ir embora também? A hora é agora, pega o beco. Então haverá um tempo, irmão, em que as pessoas não suportarão essa doutrina. Aí o que eles vão fazer? Eles vão sair daqui, ou de qualquer outra igreja boa e saudável, e vão procurar uma igreja onde eles digam assim, Jesus é fofinho, querido. Tá tudo bem, Jesus te aceita do jeito que você é. Não, vem para Jesus como estás e fica aí, tá tudo bem. Tem uma canção que a gente canta, né? Do André Valadão antiga. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. E o problema é que as pessoas, elas querem esse lugar de acomodação. Onde o evangelho não confronta o seu pecado. Onde o evangelho não confronta a sua carnalidade. O evangelho não confronta a sua imaturidade. Onde ficar do jeito que tá bom, tá legal, vai indo para a igreja aí que tá tudo certo.
Está tudo certo não, irmão. Está tudo bem errado. O perigo é que a gente está andando muito perto da margem. Quanto mais perto da margem, maior é o seu risco de cair. Certo? Sim ou não? Quanto mais perto da margem, maior é o seu risco de cair. Então sai fora da margem. Entre para dentro de Deus. Entre para dentro da sua presença. Entre para dentro da sua palavra. Entre para dentro da congregação dos santos. Entre para dentro da sã doutrina. E mais longe da margem você vai ficar. Menor será o seu risco de cair. Mas isso não é suficiente a partir do que a gente prega aqui. Isso não é suficiente a partir do que você pode consumir na internet ou não. Porque isso se torna ainda um outro problema. A oferta é tão grande que você perde o referencial. É ou não é? Muitos de vocês, sem saber, gostam de pregadores teologicamente antagônicos. E alguns deles pregam até heresias. Mas eles falam bonito, eles são legais, eles estão no hype, eles são da hora, o canal deles é bombado. E você perde o referencial. O que Jesus disse? O bom pastor reconhece as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz. Parte importantíssima da maturidade cristã é aprender a reconhecer a voz de Jesus. É aprender a reconhecer. Cara, esse cara está falando bobagem. Esse cara aqui está falando uma bobagem. Isso aqui não está certo, não está legal, não. Mas de onde vêm os nossos parâmetros do que é certo e do que não é certo? Para que a gente possa. Não, daqui. Mas se eu não leio a Bíblia, qualquer coisa pode estar certo. Não é? Se eu não leio a Bíblia, qualquer estelionatário da fé com uma boa oratória me convence. Então, querido, desculpe começar assim, sabe, meio pesado, mas é necessário. É necessário. Maturidade. É necessário crescer, é necessário amadurecer. Por quê? Porque só se responsabiliza quem é maduro. Quem não amadurece não se responsabiliza. Quem amadurece não quer dar, quem amadurece só quer receber. Quando Jesus disse assim, olha, eu vou embora, o Espírito Santo vai ficar com vocês, eu vou embora, vocês não vão ver mais, mas preste atenção, porque eu vou dar uma última ordem, e essa ordem vai ser a mais importante. Ide e pregai o Evangelho. Ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras? Ó, eu estou indo embora. Se vocês não se lembrarem de mais nada do que eu disse, lembrem-se disso. Agora, vocês são responsáveis. Eu não vou estar mais aqui, não. O Espírito Santo vai ajudar vocês. Mas vocês agora são responsáveis. Só que nós vivemos numa geração que foge da responsabilidade. Nós vivemos numa geração que foge do confronto. Nós vivemos numa geração que foge da negativa. Nós vivemos numa geração que foge da correção. Por quê? Porque não quer se responsabilizar. Por quê? Porque se responsabilizar dá trabalho. Se responsabilizar requer maturidade. Não é? Daí os pais. Os pais que, quando sabem que a esposa está grávida, vão embora, se divorciam. Por quê? Porque não querem se responsabilizar. Eu já ouvi, irmãos, um casal, eu tentei agir, mas já era tarde. Um casal que eu casei, foi embora. Por quê? Porque disse que não quer mais me dar satisfação, quer dar satisfação, quer viver como casado. Eu falei, como assim? Não quer se responsabilizar. Quem não é maduro não quer responsabilidade. Foge da responsabilidade. Só que viver na imaturidade é perigoso. Viver na imaturidade é perigoso. Viver na imaturidade é arriscado. Certo? Viver na imaturidade é arriscado. Irmão, você não precisa ser teólogo, você não precisa conhecer a Bíblia de cabo a rabo, você não precisa memorizar 150 versículos bíblicos, você não precisa disso. Você não precisa disso. Jesus não está atrás da sua qualificação. Certo? Jesus está atrás do seu coração. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Mas você precisa amar a Jesus de todo o seu coração. E você precisa saber onde encontrar todas as respostas. Você não precisa ter todas elas agora, mas você precisa saber onde encontrar.
E você só encontra aqui, ó. Só. Amém? Ouça os homens de Deus que falam de acordo com a Sagrada Escritura. Para saber se eles estão falando de acordo com a Sagrada Escritura, você tem que primeiro conhecer a Sagrada Escritura. Você tem que antes conhecer a Sagrada Escritura. Amém, querido? Deus é bom, não é? Deus é bom. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo diz a Timóteo, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para exortar e para educar na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus está nos confiando para realizar a sua boa obra. E Ele já proveu a habilitação que nós precisamos. Toda a Escritura é útil. Amém, querido? Então cresça e amadureça para se responsabilizar, para a glória de Deus. Viva uma vida que faça sentido. Viva uma vida para a glória de Deus, uma vida que vale a pena. Que vale a pena. E eu não estou falando aqui de ser do ministério, de se tornar pastor, não estou falando de nada disso, só estou falando de você viver honestamente e intensamente um relacionamento real com Jesus e com a sua palavra. Porque isso é suficiente para mudar a sua vida toda para sempre. Amém? Toda. Isso muda a sua vida toda, para sempre. E aí você pode fazer o que você quiser, você pode ser pedreiro, você pode ser encanador, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, pode ser advogado, pode ser pastor, você pode ser o que você quiser. Você só precisa ter um relacionamento intenso com Jesus e a sua palavra. Para que a sua vida valha a pena ser vivida. Para que os seus dias sejam para a glória de Deus. Amém? Amém, irmão? E de pregai, e de fazer discípulos. Não é, venham e escutem a pregação. É ide e pregai. Faz parte. Né? Há uma cena na série The Chosen, falo muito dela aqui, né? Jesus está comissionando os discípulos para saírem de 2 em 2 pela primeira vez. E Jesus diz para eles assim, olha, vocês vão pregar. E aí um dos discípulos diz assim, Senhor, pregar? O que a gente vai falar? Jesus diz assim para eles, qualquer coisa que você já tenha ouvido de mim. Qualquer coisa que você já tenha ouvido de mim. Abra a boca e falem. Mas se a gente não está ouvindo Jesus, irmão, a gente vai falar o quê? Não tem nada para falar mesmo, não. Vai ficar quieto, senão fala bobagem. Jesus disse assim, olha, eu não falo nada que eu não tenha ouvido meu pai falar. Eu não faço nada que eu não tenha visto meu pai fazer. E nós, como discípulos de Jesus, devemos buscar ouvir o que Jesus está dizendo, porque é isso que queremos falar. E ver o que Jesus está fazendo, porque é isso que queremos fazer. Amém? No frigir dos ovos, o que eu quero que você entenda é que o seu crescimento espiritual é em última instância, responsabilidade sua. Amém? A igreja, os pastores, as conexões, os discipulados, os mestres, os professores estão aí para servir a comunidade dos santos. Mas na ponta, a sua maturidade, o seu crescimento espiritual são responsabilidade sua, porque se você não quiser aprender, nem Jesus te ensina. Então, irmão, queira aprender, queira crescer, queira se desenvolver, queira ler a palavra, queira orar, queira conhecer Jesus, queira temer o Senhor. Amém? Amém, irmão? Porque você não foi salvo para ser livre do inferno. Você foi salvo para viver em comunhão com Jesus, com Deus Pai. Você não foi salvo só para não ir para o inferno, irmão. Que veja, o que nós desejamos é estar onde Jesus está. Se Jesus for para o inferno amanhã, eu quero ir para o inferno. Faz sentido? Se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Eu quero estar onde Jesus está. Por quê? Porque eu quero estar com o meu Salvador, com o meu Senhor. Eu quero estar com aquele que me amou e que derramou sobre mim a sua graça, que me transformou e que me fez nascer de novo. Eu quero estar com Ele. Eu fui criado para isso, para estar em comunhão com Ele.
Nenhum de nós foi salvo só para não ir para o inferno. Nós fomos salvos para viver em comunhão com Cristo, viver em comunhão com Deus Pai, viver em comunhão com os santos, viver em comunhão com a sua palavra. Amém, querido? Que Deus nos abençoe com essa fome, que Deus nos abençoe com essa sede pela sua palavra, em nome de Jesus. Estamos conversando sobre o Jesus homem e como nós devemos observar Jesus homem através dos evangelhos para identificar algumas das principais virtudes que ele revelou e fazer dessas virtudes o molde onde nós vamos modelar a nossa vida, modelar o nosso comportamento, nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas ações em geral. E isso faz parte dessa nova série de estudos que nós começamos na semana passada, lá nas nossas conexões, e estendemos sempre aos domingos de manhã, fechando a ideia que nós começamos, a conversa que nós começamos nas conexões. E o tema dessa nova série é Assim Como Ele É. Repita comigo, assim como Ele é. Assim como Ele é. É isso que nós estamos fazendo, olhando para Jesus e vendo Jesus homem em ação, para identificar quais são essas virtudes que nós vamos recortar para que a nossa vida seja modelada no molde certo. Amém? No molde certo. Isso é que um discípulo faz. Olha o seu mestre, aprende a ser como o seu mestre e vai e vive como o seu mestre. Amém? Nossa primeira incursão nos evangelhos para esse trabalho de reconhecer Jesus homem ali. Na nossa primeira incursão nós falamos sobre Jesus, o homem de Deus. E aí nós vimos como Jesus valorizou durante o tempo em que viveu com o homem a oração, como Jesus valorizou a palavra e como Jesus valorizou o jejum. E nós falamos um pouco sobre a necessidade de vivermos nessas práticas a fim de que a vida de Deus esteja sempre fluindo de dentro de nós para esse mundo que é como uma terra árida, uma terra seca, que precisa ser irrigada, que precisa ser banhada nas águas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Jesus e o perdão. Diga comigo, perdão. Todos nós temos questões interiores a tratar envolvendo o perdão. Sim ou não, irmão? Seja para liberar perdão ou para receber perdão. Porque nós estamos de um dos lados. Ou nós somos aquele que precisa liberar perdão porque foi ofendido, ou nós estamos do lado daquele que precisa pedir perdão porque ofendeu. E muitas vezes a nossa carnalidade nos mantém presos ao nosso pecado, para que nós nem ofereçamos o perdão e para que nós nem peçamos o perdão. Por causa do orgulho, por causa da indisposição a quaisquer possíveis constrangimentos, por causa da comodidade, é melhor ficar aqui do que eu mexer nesse negócio de novo, é melhor não me envolver mais, é melhor deixar para lá, né? E a gente vai permitindo que as raízes da amargura, do rancor, do ressentimento vão descendo profundo na nossa alma, até o ponto em que uma reconciliação se torna impossível. E eu não preciso dizer para você que essa não é a vontade de Deus, não é? Assim como eu disse que há em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, muitos princípios bíblicos para que o seu povo seja abençoado material e financeiramente, há muitos princípios bíblicos que falam sobre o modo como nós devemos nos relacionar uns com os outros, em especial a respeito do perdão. Há muitos versículos bíblicos que falam sobre as consequências de não perdoar, as consequências de quebrar relacionamentos pela falta do perdão, as consequências de quebrar relacionamentos por causa do rancor, da amargura, do ressentimento. Então nós precisamos tratar a questão do perdão de modo sério e responsável, porque disso também depende o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual, disso também depende a nossa maturidade espiritual. Amém, irmão? O perdão, ele precisa ser liberado quando a gente é ofendido. Mas há um fato sobre as ofensas que nós muitas vezes não refletimos sobre ele. Que fato é esse? O fato é que as ofensas revelam muitas vezes a nossa imaturidade. Há ofensas e ofensas, né?
A maioria das ofensas, elas revelam a nossa imaturidade quando nós ficamos ressentidos, quando nós ficamos assim, né? Ai, me feriu, me magoou, me ofendeu. Por quê? Porque essa maturidade, ela é o pano de fundo para para um entendimento, ela é o pano de fundo que cobre problemas de identidade, ela é o pano de fundo que cobre problemas de relacionamento com Deus, ela é pano de fundo que cobre muitas vezes o orgulho e a vaidade que há no nosso coração e que a gente só descobre que estão lá quando essas coisas acontecem. Qual é o antídoto para isso? O crescimento, a maturidade. Quanto mais maduros nós somos, menos ofendíveis nos tornamos. Quanto mais maduros nós somos, mais lisos, mais leves nós somos para perdoar, para liberar perdão, para não se amarrar com essas coisas. Está comigo aqui? Para não se amarrar com essas coisas. Isso é uma questão de maturidade. E nós precisamos olhar Jesus, aprender com Jesus. Então o que eu quero começar fazendo aqui? Eu quero começar olhando com você uma passagem bíblica que estabelece um sarrafo, digamos assim, né? Estabelece um nível. Um nível. Jesus estabeleceu um nível de perdão. Ele nos mostrou um nível de perdão que nós devemos olhar, aprender e entender. Tá bom, entendi. É nesse nível que eu preciso estar disposto a perdoar, que eu preciso estar disposto a pedir perdão, que eu preciso estar disposto a me reconciliar, a me refazer, a me reconectar. Então a gente vai ler junto. Estou sem óculos aqui, então tem que chegar para trás para ver a letra, né? Porque o meu óculos é para perto. A gente vai ler junto. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, do versículo 33 ao 38. Uma passagem curtinha. Passagem bem conhecida. Essa passagem ela é um recorte da crucificação de Jesus. Ah, beleza. Eu vou ter que virar para cá. Lucas 20, não, mas na Bíblia dá para ler, porque a minha Bíblia tem uma letra um pouquinho maior. Lucas 23, mas tá bom, pode deixar na tela aí. Do 33 ao 38. Diz assim a palavra de Deus. Estou lendo a NAA agora, tá? Nova versão, a Nova Almeida atualizada. Aqui. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes, e o povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição, este é o rei dos judeus. Irmão, o sarrafo e o nível que Jesus estabeleceu aqui é, mesmo pendurado numa cruz para morrer, tendo sido injustamente condenado, e ainda assim sendo zombado, e ainda assim sendo escarnecido, e ainda assim sendo ultrajado, e ainda assim sendo cuspido, e ainda assim sendo esbofeteado, Jesus, Pai, eu sei, perdoa esses caras, perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Acabou, pode fechar a Bíblia e vamos embora para casa. A tarefa é impossível. Presta atenção, irmão. Jesus está pendurado numa cruz. Estão batendo nele, tá aquela zombada, estão zombando Jesus, diz assim, ó, Pai. Se a gente na cruz, a gente está tentando chutar de volta, né? Desgraçado. Jesus diz assim, Pai, perdoa esses caras. Ai. Perdoa, Senhor, perdoa. Senhor,
perdoa. Nunca mais quero falar com ele, me chamou de feio. Cara, a gente é muito ruim. A gente é muito ruim às vezes. Jesus estava para ser morto. Estava lá. Jesus. Esse é o sarrafo, esse é o nível. Quem aqui já teve para ser crucificado? Quem aqui já? Ninguém, né? Então, se Jesus, o homem, fez, nós também podemos. Nós também podemos. Ah, Daniel, mas ele era Deus, Jesus era Deus e tal. Então, tá bom. Romanos capítulo 5. Só Jesus poderia amar desse jeito, porque ele era Deus e tal. E não sei o que lá. Então tá bom. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não nos decepciona, ou não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você é crente de verdade, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem o amor de Deus. Se você tem o amor de Deus, você pode amar como Jesus. Acabou. Essa não é uma objeção sustentável. Ah, mas Jesus, não. O mesmo Espírito que trouxe Jesus dos mortos foi dado a todos aqueles que nasceram de novo. E esse é o amor de Deus. Aí dentro de você há o amor do tipo de Deus. Só que o amor não acontece, irmão. O amor é um verbo a ser conjugado. O amor não acontece simplesmente. O amor é um verbo a ser conjugado no outro. O amor precisa ser acionado. O amor precisa ser... O amor precisa ser uma decisão tomada. Cara, eu vou amar. Eu quero matar esse miserável, mas eu vou amá-lo. Entende? Então não simplesmente acontece. O amor de Deus está aqui. Mas você precisa acionar esse amor. Você precisa mobilizar esse amor. Você precisa se lembrar de que esse amor está aí para que você seja como Jesus. Para que você seja um discípulo honesto de Jesus. Para que em situações de ofensa, em situações de quebra de relacionamento, em situações de embrólios relacionais, você seja como Jesus e ame com o amor de Jesus. E perdoe com o perdão de Jesus. Amém, querido? Então, o começo da conversa é esse. Somos cristãos, discípulos de Jesus? Amém? Discípulos de Jesus estão olhando o seu mestre e procurando fazer como ele fez. Ponto. Devemos perdoar como Jesus perdoou, porque temos o seu amor em nós e isso é a capacidade que nos permite amar com o seu amor. E estamos seguindo as pegadas do nosso mestre e queremos ser como ele. Amém? Isso eu poderia fechar a Bíblia, porque isso deveria ser motivo suficiente para você lembrar agora daqueles seus relacionamentos quebrados, daqueles seus embrólios relacionais, daquela reconciliação que você sabe que precisa acontecer. E você está aí se segurando, e você está aí se amarrando, e você, não, mas foi ele que tem que falar comigo. Não, mas não fui eu que fiz nada, a ofensa veio de lá, ela que tem que... Já seria motivo suficiente para você fechar a Bíblia e tomar a iniciativa de amar. Porque o perdão é um subproduto do amor. Amém? O perdão de Jesus é um subproduto do amor de Deus. Se o amor de Deus está em nós, nós precisamos externar perdão. Seja um cônjuge, seja um filho, seja um amigo querido, seja um amigo que nem é tão amigo assim, seja alguém, qualquer pessoa do seu relacionamento, com quem você tem quebrado a sua comunhão. E há necessidade de perdão. E a necessidade de pedir perdão ou de liberar perdão. Faça isso hoje. E eu não estou dizendo que você tem que voltar a ser o melhor amigo dessa pessoa, que você tem que ser unha e carne com ela de novo, que você tem que abrir a porta da sua casa para ela de novo. Não estou falando isso não.
E de fato, dependendo do caso, não tem mesmo. Mas você precisa liberar o seu coração. Você precisa liberar o coração do outro. Você precisa. A iniciativa tem que ser sua. Porque eu não sei quem é o outro, eu sei quem é você. E você tem o amor de Deus. Amém? De quem é a responsabilidade de fazer a coisa certa? Da criança de 5 anos ou do pai que ensina a criança? A criança só tem 5 anos, irmão. Vai lá. Se o pai não ensinar, a criança vai crescer errando. Então de quem é a responsabilidade, irmão? De quem tem o amor de Deus ou de quem não tem o amor de Deus? De quem tem o amor de Deus. De quem é a responsabilidade? De quem entendeu a operação do amor de Deus e está consciente dela? Ah, mas o outro é crente também. Mas você está me ouvindo aqui agora. Eu não sei o que o outro está ouvindo lá. Amém? Você é responsável por aquilo que você ouve. Você é responsável por aquilo que você aprende. Se você está aqui me ouvindo, se você está aqui me aprendendo, você não tem saída. Você não tem escapatória. Não há desculpa que você me dê. Você tem que tomar a iniciativa. Se você quer ser um discípulo honesto de Jesus, você precisa fazer isso. Amém? Por que, Daniel? Porque Jesus fez. Porque Jesus fez. É fácil? Não. É simples? Também não. Algumas vezes é um pouco mais fácil, outras vezes um pouco mais difícil. Mas não é. É constrangedor, é chato. Não é, irmão? Tem que escavar um problema e, sabe? Mas o Espírito Santo dá graça. Dá graça. Quando você se levanta na iniciativa de seguir a Jesus e fazer o que é certo, irmão, o Espírito Santo respalda você. E aquilo que poderia dar errado, não dá. E aquilo que poderia, sabe, virar uma bagunça, não vira, vai dar tudo certo. Por quê? Porque você se levantou para fazer o que você deve. Você se levantou para manifestar Jesus. Então o Espírito, ele faz a tua retaguarda. Então se você está aqui agora me ouvindo, isso é responsabilidade sua. Você deve. Amém? Você deve. Deve. Então Jesus, o começo da conversa é que Jesus nos deixou o exemplo. E não só nos deixou o exemplo, mas também nos deu a capacidade. A capacidade é o seu amor em nós. É o Espírito Santo. Mas nós devemos liberar perdão, nós devemos pedir perdão, nós devemos buscar a reconciliação, especificamente sobre o perdão. Também porque Jesus não só fez para nos dar o exemplo, mas também nos deixou um mandamento. Nos deixou a Bíblia. Marcos capítulo 11. Abre aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Everton, tu já me amou mais, irmão. Pô, me deixou sem café hoje. Tô brincando, não precisa pegar não. Só brinquei contigo, que eu te vi aqui. Você sempre traz o café. Ó, Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Para quê? Repita comigo, para quê? De novo, para quê? É condicional, tá vendo? Para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Foi Jesus que disse, irmão. Acho bom você levar a sério. Quer perdão? Quem quer o perdão de Jesus aí, irmão?
Eu preciso do perdão de Jesus todo dia. Todo dia. Eu preciso do perdão de Jesus. Nós precisamos do perdão de Jesus. Nós queremos o perdão de Jesus. Todos que querem o perdão de Jesus precisam dar o perdão de Jesus a quem precisa. Mateus 7,12. Aquilo que vocês querem que os homens façam vocês, fazei-o vós a eles primeiro. Ninguém pode esperar receber aquilo que não tem. Perdão. Ninguém pode esperar receber aquilo que não dá. No melhor dos mundos, nós damos sem esperar receber. Mas tudo aquilo que nós esperamos receber sem dar, se tornará frustração. Se tornará dor. Amém? Então, se você quer manter o fluxo do perdão de Jesus correndo livremente e na sua direção, mantenha o fluxo do seu perdão ao outro, correndo livremente também. Amém? Perdoou, tem o perdão de Jesus. Não perdoou, não tem o perdão de Jesus. E isso, irmãos, isso é sério, isso é grave. Porque a gente está falando aqui do perdão de Jesus. Que você não queira o meu perdão, tudo bem. Mas que você não queira o perdão de Jesus, isso é um problema. Isso é um problema. Então, se você quer o perdão de Jesus, você precisa liberar o perdão de Jesus. Se você quer manter o fluxo do perdão de Jesus correndo sobre a sua vida, você precisa manter o fluxo do perdão de Jesus correndo na vida dos outros. Amém? É por isso que eu volto à questão da maturidade. A melhor saída é a maturidade, irmão, porque quanto mais maduro você se torna, menos isso é um problema para você. Tá bom, cara, vem cá, tem que perdoar, vem cá. Tá bom, pô, desculpa, eu te peço perdão em nome de Jesus, sabe? Vai ficando fácil e você não fica amarrado com questão nenhuma, com ninguém, e o fluxo do perdão de Jesus vai correndo sobre a sua vida. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro devia estar se achando generoso aqui, né? 7 vezes tá bom, né, Senhor? Pô, 7 vezes. Até 7 vezes. Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Obviamente, Jesus não está falando aqui de um número definido, limitado. Ele está ensinando um conceito. Jesus está dizendo assim: Pedro, não é 7 vezes. É todas as vezes, Pedro. Todas as vezes que alguém pecar contra você, você tem que perdoar. Oh, mas esse cara já está pecando demais também, né, Senhor? É. E? Pô, Senhor, mas... Não, é todas as vezes. Todas as vezes. Às vezes eu acho que... Por isso que eu falei no princípio que a maturidade, a falta de perdão, muitas vezes revela orgulho. Irmãos, muitas vezes nós não temos ideia do nível da nossa maturidade e tendemos a achar que somos mais do que realmente somos. Então assim, cara, se você precisa do perdão de Jesus todo dia, por que você está limitando o perdão ao outro? Você precisa do perdão de Jesus todo dia. Assim, cara, você não é melhor que teu irmão. Você não é melhor que aquele cara que pecou contra você. Você não é melhor do que aquela pessoa que te ofendeu. Você não é melhor que ele. Você não é melhor que ela. Não deixe o orgulho ocupar espaço no teu coração. 70 vezes 7 é ilimitado, é toda vez. É sempre. Você imagina só se Jesus nos desse um número.
Se Jesus desse um número, ô Michel, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo agora, você tem a palavra, você está numa igreja. O negócio é o seguinte, Michel, ó, vamos lá, se liga, vou te dar 7 chances. Vou te dar 7 chances. Fica na moral aí, ó. Porque... Meu irmão, acho que a gente ia ficar tão nervoso que ia perder as 7 num dia só. Então, irmão, se Jesus lá na cruz, né, morrendo apanhado, morrendo apanhando, morrendo sendo zombado, liberou perdão. A gente não tem alternativa. Não tem uma alternativa a isso não, Daniel? Não tem um meio... Não tem. Infelizmente não tem. Lucas 17. Lucas 17, 34. Digo a vocês que naquela noite... Lucas 17, 34? Desculpa, não é 34. 17, 3 e 4. É o óculos. Sem óculos aqui, eu li 3 e 4 muito juntinho, achei que era 34. Versículo 3. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes, num dia, e 7 vezes vier para lhe pedir, para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Estou arrependido? Perdoe-lhe. Jesus complicou as coisas para a gente, né, irmão? Jesus deixou difícil. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, 13. Vamos de Jesus para o apóstolo Paulo. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perceba só que o apóstolo Paulo está falando sobre um modelo, sobre uma referência. Como eu devo perdoar o outro? Como o Senhor perdoou vocês. Amém? Como o Senhor perdoou vocês. É o padrão. Efésios 4, 32. Efésios 4, 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. De novo, olha, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então Jesus aumentou o sarrafo, Jesus nos deu a capacidade para amar com o seu amor, Jesus nos deixou o mandamento. E Jesus nos deixou o exemplo, o modelo. Por quê? Porque é no modelo, é no molde dele que nós devemos entrar e modelar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos com relação às frustrações, às decepções, com relação aos nossos relacionamentos que se quebraram, com relação ao perdão que precisamos liberar, com relação ao perdão que precisamos pedir. Amém, irmão? Porque geralmente quando a gente fala de perdão, a primeira coisa que vem na nossa mente é a liberação do perdão, né? Libere o seu coração, irmão, porque você não pode carregar esse peso dentro de você. Perdoe. Mas a gente precisa falar também do perdão que a gente precisa pedir. Porque o mesmo orgulho que nos impede de liberar o perdão é o orgulho que nos impede de pedir o perdão. Talvez você aqui nessa manhã não tenha ninguém, talvez não tenha ninguém na sua vida que você tenha ofendido.
Ou melhor, talvez você não tenha ninguém na sua vida que tenha lhe ofendido a quem você deva perdoar. Mas talvez você tenha alguém na sua vida a quem você ofendeu e precisa pedir perdão. Então seja de um lado ou de outro. Não deixe que o orgulho ganhe o seu coração. Olhe para Jesus, olhe para o mandamento de Jesus, olhe para o modelo de Jesus e faça o mesmo. Amém? Faça o mesmo. Com toda a dificuldade que isso carrega. Com todo o desafio que isso carrega. Você pode carregar esse peso. Você pode carregar essa bagagem. Porque o Espírito de Deus em você é a qualificação que você precisa. É o amor de Deus em você. E é esse amor que você vai acionar. E é esse amor que você vai acessar. E é desse amor que vem o perdão. Então não ignore isso. Não ignore isso. E eu ainda poderia gastar aqui alguns minutos. Não vou fazer isso porque não é necessário. Vou só mencionar o que eu poderia gastar minutos dizendo. Eu não precisaria dizer aqui que a amargura, o rancor, o ressentimento, essa carga, esse lixo que nós carregamos no nosso coração, por tempos, às vezes por anos, vai adoecendo a nossa alma, adoecendo a nossa alma, adoecendo a nossa alma, adoecendo a nossa alma. E toda ferida aberta na alma é um acesso por onde Satanás entra e começa a influenciar o nosso coração para o mal. Por isso você também precisa fechar as feridas na sua alma causadas pelas ofensas que você recebeu ou que você cometeu, para que Satanás não tenha acesso à sua alma e perverta os seus sentimentos, perverta os seus pensamentos, as suas emoções. E te levem a agir de maneira contrária à vontade de Deus, quebrando a palavra de Deus. Lembre-se, se você quebra os princípios também te quebram. Muitas vezes, as pessoas que nos ofenderam, muitas vezes elas não têm a ideia da dimensão da ofensa. Para elas foi uma coisa assim comum, sem muita importância, mas você guardou aquilo, e você adoeceu por causa daquilo, e você tá machucado por causa daquilo. E você está dizendo consigo mesmo, essa pessoa morreu para mim, essa pessoa não tem mais nada comigo, eu não tenho mais nada com ela, eu não quero mais relacionamento com ela, eu não quero nem mais vê-la pintada de ouro, eu não quero. Isso vai adoecendo você, a outra pessoa do outro lado nem sabe que você está passando mal, nem sabe que você não está dormindo, nem sabe que ela está tocando a vida. E é você quem está doente, é você quem está ressentido, é você quem está magoado. Então, querido, em nome de Jesus, exponha diante do Senhor o seu coração nessa manhã. E diga para o Senhor, Senhor, eu preciso liberar perdão para essa pessoa. Senhor, eu peço perdão. Senhor, eu peço perdão ao Senhor pelas ofensas que eu cometi a essa pessoa. Me dê a oportunidade de me encontrar com ela. E por fim, irmãos, só para fazer menção aqui à responsabilidade, à iniciativa, essas coisas das quais eu já falei no começo. Eu quero que você se lembre que o pensamento atravessou minha mente e desapareceu. Culpa do Everton que não me deu café. Caraca, o que eu ia falar, ó? É sério. Hã? Peraí que eu vou lembrar, peraí. Não, o Everton está perdoado. O Everton está perdoado, o Everton está sempre perdoado. Fala, Ronaldo. Você descobriu o que eu ia falar? Estou brincando. Fala. Perdoe também. Claro. O perdão, Ronaldo, ele daqui para cá, daqui para lá, ele é incondicional, ele deve ser incondicional. Eu não tenho poder sobre o outro. Eu não tenho poder se o outro vai se arrepender de verdade ou não.
Se o outro não quiser se arrepender, e não quiser, você só vai falar assim, Senhor, eu vim aqui para perdoá-lo, eu perdoo ele, meu coração, eu o perdoo, meu coração está livre. Senhor, eu não tenho mais nada, sabe? Trata com ele aí, Senhor. Está resolvido. Amém? É isso. Porque a gente não tem controle. Né? A gente não tem controle se o outro vai querer, não vai querer, vai tratar mal, não vai tratar mal. Ah, lembrei o que eu ia falar. Lembrei. Presta atenção. Todo perdão deve ser acompanhado. Presta atenção. Todo perdão deve ser acompanhado do ressarcimento ao prejuízo que a ofensa causou. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Muitas vezes você pode dizer assim, ó, Senhor, eu libero meu coração, tá? Está perdoado, não tem mais nada aqui, mas no teu coração, lá no fundo da tua alma, está assim, não passa na minha frente. Senhor, ó, não. Sabe o que você precisa fazer? Tem a ver com o que o Ronaldo falou agora. Você precisa ir até a pessoa. Você precisa buscar a pessoa. Você precisa falar com a pessoa. Talvez você não precise ir pessoalmente. Talvez você nem possa ir pessoalmente. Mas você precisa buscá-la. Amém? O que o Ronaldo leu aqui? Vai até ele. Não foi isso que está escrito aí? Ou eu estou inventando? Repreende. Se ele perdoar, se ele se arrepender, perdoe. Não tem nada a ver. Vai ter ele aqui, eu puxei de algum outro lugar. Mas o que acontece? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Para repreender tem que ir até a pessoa, exatamente. Presta atenção. Quando Jesus encontrou Zaqueu, Jesus falou assim, Zaqueu, desce aí que eu vou na tua casa, vou ficar lá contigo hoje. E aí, Zaqueu falou assim, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Aí o que Jesus diz? Hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação entrou nessa casa. O ressarcimento, irmão, é uma expressão de perdão necessária. Você não pode deixar, se for possível, tá? E quando eu digo se for possível, se for geograficamente possível, se for... Hoje em dia, tudo é possível com a internet, né? De repente você não consegue ir até a pessoa, mas você consegue mandar uma mensagem, mas você consegue fazer um telefonema, você consegue fazer uma videochamada, você consegue. Mas é importante que você vá, é importante que você busque, é importante que você fale, que você enfrente o problema. Entende? Se você pedir ao Senhor perdão, aqui, e não buscar... Você não ofendeu o Senhor, você ofendeu o irmão. Não foi para o Senhor que você falou bobagem. Não foi o Senhor que falou bobagem para você. Foi a pessoa, não é? Então é com a pessoa que você tem que resolver o negócio. Então você vai. Então você busca, você procura. Ah, mas ele não quis. Não tem problema, aí tudo bem. Aí tudo bem. Se ele não quis, não quis. Eu não posso forçar ele a fazer isso comigo. Então, Senhor, o Senhor é testemunha entre eu e essa pessoa. Que eu busquei essa pessoa e ela não quis me atender, não quis me ouvir, não quis me receber, me bloqueou nas redes sociais. Senhor, mas diante do Senhor, meu coração está limpo a partir de hoje. Diante do Senhor, meu coração não carrega mais nada, nenhum sentimento ruim com relação a essa pessoa. Mas, havendo a condição, irmão, esse tete a tete precisa acontecer. Mateus 18:15, lê aí. Isso aí. É isso. Mas se não ouvir, leve ainda com você. Então vá, repreende, vá lá e repreende. O que Jesus está ensinando, irmão? Jesus está ensinando a gente a resolver as coisas que nem adulto. Entendeu? Jesus está ensinando a gente a resolver as coisas que nem homem, que nem mulher. Adultos.
Cara, se o Alan me ofendeu, eu não vou ficar magoadinho, cuspindo veneno para A, B, C ou D, para quem sabe ele ouvir que ele me ofendeu e se condoer e vir me pedir perdão. Não, não, peraí, chega aqui, irmão. Pô, mano, na moral, você estava com a cabeça onde quando você falou isso? Não, cara, você tem noção da gravidade do que você está me falando? Isso é extremamente ofensivo, cara. Isso é vá e repreende-o. É extremamente ofensivo, cara. Por quê? Porque de repente não foi a intenção dele. Pô, me perdoa, cara, não falei para te ofender. Pronto, acabou o problema aqui. Às vezes te leva anos para fazer isso. Leva anos para resolver um negócio desse. Você entende, irmão? O que Jesus está ensinando é que a gente precisa resolver as coisas como adultos. E falar, irmão, chega, acabou. Acabou. Chega aqui, me dá um abraço, me dá um beijo. Acabou. Não, mas vamos fazer o seguinte, nem menciona mais esse negócio. Esquece essa história. Cara, me dá um abraço apertado. Acabou. Resolva como adulto. Resolva como uma mulher madura. Não fique guardando rancor, ressentimento, sabe, no seu coração, irmão, porque isso aí vai te adoecer. Isso vai te adoecer. Só você sai perdendo com isso. Amém? Então, nós a partir de hoje, na Igreja Central, não vamos mais fazer de conta que não é com a gente. Amém? Você não vai mais poder fazer de conta que não é com você. Nem entre nós e nem aí fora nos seus relacionamentos. Certo? Eu gosto de pensar na maturidade sempre numa associação direta à confiança. Quanto mais maduro eu sou, mais o Senhor pode confiar em mim. Amém? Quanto mais imaturo eu sou, menos o Senhor confia em mim. E se eu quero a confiança do Senhor para grandes coisas, se eu quero a confiança do Senhor para grandes propósitos, se eu quero a confiança do Senhor para grandes recursos, se eu quero a confiança do Senhor para uma grande obra que Ele quer fazer através de mim, irmão, eu preciso ser maduro, eu não posso ser infantil. Eu não posso ser infantil, eu não posso ser, não quero perdoar, não vou perdoar, deixa para lá, ele que tem que me ligar, ela que tem que falar isso comigo, mas eu não fiz nada para ele, mas você leu no texto, vai lá. Eu falei sobre o Espírito Santo, a iniciativa é nossa, nós temos o amor de Deus, nós temos o Espírito de Deus. Amém, querido? Queria que você ficasse de pé.